O meu nome é Alessandra e esse é o primeiro episódio do Devagar Também é Passo. Um cantinho que nasceu para ser uma respiração no meio do dia, para a gente prosear sobre a vida, sobre medos, recomeços e tudo aquilo que a gente sente, mas nem sempre consegue colocar em palavras. Um espaço para quem anda carregando o mundo no peito, mas mesmo assim segue, do jeitinho que dá. Aqui você não precisa performar nada. Pode só existir, pode só ouvir, só respirar. Tá tudo bem seguir no seu próprio tempo. Antes de começar, eu queria dizer para vocês que eu tô muito nervosa. Iniciar esse podcast me dá uma sensação difícil de explicar. É como abrir uma janela que ficou fechada por anos. Dá um frio na barriga, uma alegria miúda também. Uma vontade de voltar, de avançar ao mesmo tempo, tudo misturado. Tá sendo um modo borogodó aqui dentro de mim. Mas eu tô aqui, tô tentando fazer com verdade. E por aí, como é que estão os sentimentos? Hoje eu quero conversar sobre uma pergunta que volta e meia me encontra. Quando foi que eu me tornei adulta? Porque, sinceramente, eu não lembro de ter sido avisada. Eu achava que a vida adulta começava com um marco, sabe? Um aniversário, um diploma, uma chave na mão. Quem sabe um belo saldo na conta bancária, não é não? Mas comigo não foi assim. Eu acho que eu fui virando adulta sem perceber, sem um ritual, sem festa, sem sinal. Só aconteceu. E quanto mais eu tento lembrar, mais eu percebo. Não teve um dia exato. Teve apenas um caminho. Talvez a vida adulta tenha começado muito antes do que eu imaginava. Eu tenho uma breve memória sobre o ocorrido. Eu devia ter uns 8 anos de idade, mais ou menos. Eu lembro da minha mãe saindo para trabalhar, mesmo que ela estava doente. Eu lembro do rosto dela, cansado, mas tentando sorrir para se despedir. O sorriso era um registro marcante da minha mãe. Ela fazia tanto por mim, pelos meus irmãos, pouco por ela. Naquela época eu era tão pequena e eu só queria fazer alguma coisa para aliviar um pouquinho do peso que ela carregava. Então, eu decidi fazer arroz. Eu queria que quando ela voltasse, tivesse comida pronta. Uma forma de dizer: mãe, eu tô aqui, a senhora pode contar comigo. Mas quando a panela começou a soltar fogo pelas laterais, o meu coração quase saiu pela boca. Eu achei que eu tinha furado a panela. Achei que tudo ia explodir. Eu me tremi inteira. Mas aí o fogo foi baixando gradativamente. E ali, entre o medo e o alívio, eu senti algo que eu não sabia nomear. Hoje eu entendo que aquilo era uma responsabilidade demais para alguém tão pequena. Eu fui uma criança que brincou muito. Eu era de rua, dos pés descalços, das risadas até tarde. E quando chovia, eu e os meus irmãos fazíamos cabaninha, naquele espaço apertadinho que chamávamos de casa. A gente inventava mundos ali, histórias, jogos, shows em cima da cama. E tudo parecia suficiente. Eu não lembro de quando foi a última vez que eu simplesmente brinquei. Quando foi o último dia da minha infância, o último dia sem preocupação, sem medo, sem pensar no amanhã. Ninguém avisa pra gente que aquele momento é o último. Ele só acontece e passa. E quando a gente percebe, já virou outra coisa. Na verdade é que eu fui entrando na vida adulta assim, pelas beiras, pelos sustos, pelas urgências, pelas pequenas independências. Às vezes por amor, às vezes por necessidade, às vezes por escolha e outras porque não tinha outra opção mesmo. E o jeito era simplesmente enfrentar essa versão adulta precocemente. Começar a trabalhar cedo,
a cuidar de criança, mesmo eu ainda sendo considerada uma criança também. E alguns anos depois, passar a acordar às 4 horas da manhã, a ir dormir muito tarde, a me responsabilizar por uma conta da casa. Eu lembro do dia em que eu montei a minha mala P para passar uma semana na casa da minha irmã. Era para ser só isso, uma semana, para deixar que os ânimos entre eu e o meu irmão se acalmassem. Mas eu nunca mais voltei. Não porque tinha algo planejado, mas porque a vida foi me puxando para frente. Eu fui ficando, fui crescendo, fui criando novas responsabilidades. Eu fui entendendo que a casa da minha mãe sempre seria a casa. Mas eu já não morava mais ali. Eu não percebi na hora, mas esse dia foi um pedaço da minha vida adulta chegando. A vida adulta também me encontrou nas perdas que eu não pude evitar. Nos sinto muito, nos vai passar, nos silêncios inevitáveis, e eu cresci nos momentos que mais me doeram também. Não porque eu queria, mas porque a vida não me perguntou. Eu acho que o maior marco de todos foi quando eu comecei a cuidar de mim, quando eu aprendi a dizer não, quando eu coloquei descanso na agenda, quando eu entendi que coragem não é correr, é continuar. A vida adulta para mim começou de verdade quando eu percebi que ninguém viria fazer por mim o que eu precisava fazer por mim mesma. Se eu tentar escolher um único dia, eu não consigo, porque eu não virei adulta de uma vez. Eu fui virando um pedacinho hoje, outro amanhã, num arroz queimado, numa mala improvisada, numa dor que eu não queria sentir, num amor que me sustentou, uma responsabilidade também que me assustou. E talvez a vida adulta seja isso, 1 milhão de pequenos instantes que juntos constroem quem a gente é, devagar, no nosso tempo, um passo possível. Agradeço por caminhar comigo nesse primeiro episódio. Se isso te abraçou de algum jeito, se te tocou ou se fez sentido para você, saiba que eu fico muito feliz. E se você ainda não sabe exatamente quando virou adulto, fica tranquila, porque eu também não sei. Quem sabe a gente descobre juntas, né? Afinal de contas, devagar também é passo.